A gente vai seguir falando sobre as decisões do Comitê de Política Monetária e também do Federal Reserve, tentar entender o que esperar dessas decisões hoje, principalmente quais vão ser as sinalizações dadas, com o Rafael Cardoso, economista-chefe do Daicoval. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Bom dia a todos, bom dia, Vitor, é um prazer falar com vocês novamente. Rafael, eu queria começar te perguntando exatamente sobre essa perspectiva. Manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, um corte de 0,25 ponto por aqui. Se essas sinalizações, né, essa perspectiva está dada, eu queria entender o que pode de fato estar no radar dos investidores, estar no radar, evidentemente, dos analistas econômicos, sobre que tipo de sinalizações vão dar os dois bancos centrais. Bom, vamos começar falando sobre o Banco Central Americano, o Fed, que na reunião de hoje, possivelmente é a última reunião do Jerome Powell na presidência. Então, também tem em mente que a sinalização dada na entrevista tem uma data de validade relativamente curta, porque com a alteração da presidência, a sinalização também pode se alterar. Isso à parte, o que a gente espera que o Fed sinalize? Algo muito semelhante à reunião anterior, que é o quê? O nível de incerteza subiu, o choque com o qual ele está se deparando é um choque certamente inflacionário e que, portanto, a melhor medida para se tomar é esperar para ver os efeitos. Isso também tem uma relevância no sentido de que esse choque do petróleo ele é inflacionário num primeiro momento, mas também já foi discutido a possibilidade dele se traduzir num choque recessivo, caso dure durante muito tempo, caso ganhe intensidade. E é por isso que essa natureza de choque é tão difícil de ser tratada pelos bancos centrais. Porque se num primeiro momento é certamente inflacionário, num segundo momento pode ter desdobramentos mais recessivos. É nesse contexto que a gente acredita que a sinalização do Banco Central norte-americano, a princípio, vai ser de um maior conservadorismo, em meio a um alto nível de incerteza, e que, portanto, o melhor a fazer é manter as taxas estáveis e observar. O que a gente acha que pode ter de novidade, e já aconteceu na reunião passada, é que com a amplitude, né, com essa maior incerteza do cenário, o Powell possa sinalizar que, para além da manutenção e da queda como próximo movimento possível para o Fed, a alta também não está descartada. Assim como ele já fez na reunião passada, ao citar que esse não era o cenário base, mas que havia sido discutido. Então, em síntese, a gente acha que sinaliza com certeza, com a manutenção da taxa e com as três opções na mesa, para um próximo movimento, não na próxima reunião, mas em algum momento desse ano. Mas você menciona, Rafael... Ou manter a taxa. Perdão pela indelicadeza, achei que você tinha encerrado. Mas você sinaliza algo que eu acho bastante relevante. Essa deve ser a última reunião de Jay Powell à frente da presidência do Federal Reserve. Temos a indicação de Kevin Warsh ainda sendo discutida no Congresso norte-americano, é verdade, como próximo presidente. Mas queria entender, o próximo presidente do Fed, indicado por Donald Trump, deve seguir essa cartilha de Trump, mesmo com uma pressão inflacionária tão significativa hoje, né, com o CPI rodando ali no patamar de 3,3%? A gente acredita que tem uma dificuldade no curto prazo do novo presidente eventualmente sentar na cadeira e alterar a política do Fed de forma substancial, mas a gente também sabe o quão relevante é a cadeira de presidente do Federal Reserve e a influência que ele pode exercer sobre o comitê. Então, de forma radical, no curto prazo, não deve ter alterações, mas a gente já vê, por exemplo, manifestações do Kevin Warsh no sentido de dar mais peso para uma métrica de núcleo de inflação, um comportamento mais benigno na margem. Então, no curto prazo, obviamente, a gente está imerso no choque do petróleo, imerso nessa pressão de inflação muito relevante, mas, eventualmente, num segundo momento, num segundo episódio, o Kevin Warsh pode começar a dar maior peso para essas métricas de inflação que têm tido um comportamento mais benigno. E aí sim caminhar na direção de uma política monetária eventualmente mais na direção desejada por Donald Trump. Então, no curto prazo, parece improvável, dado o tamanho do choque e a natureza do choque, mas num segundo momento, o Kevin Warsh já externalizou preferência por uma determinada métrica e aí poderia sim levar uma política monetária pouco mais flexível.
Que na condução da política monetária no Brasil, Rafael, queria entender exatamente, discute-se muito sobre o guidance dado pelo comitê naquela reunião de janeiro, sobre a possibilidade, né, a porta aberta para um início de um ciclo de cortes a partir da reunião de março. O mercado comprou um corte de 0,5 ponto. A posteriori veio a guerra, esse corte foi de 0,25, discutiu-se muito se o Banco Central não teria sido assodado, tomado uma decisão precipitada. Queria entender, há espaço para um novo corte nesse patamar de juros, mesmo com o Boletim Focus, por exemplo, apontando semana após semana uma elevação das suas projeções para o IPCA terminal de 26, ainda muito acima do teto da meta? Como você pontuou anteriormente, o nosso caso é um pouco diferente, porque a nossa taxa está num patamar que muitas pessoas consideram excessivamente elevado. Então, dado esse choque, ainda assim você teria alguma gordura, vamos dizer, para retirar da taxa Selic, alguma queda de juros para realizar, e ainda assim estaria bem posicionado para encarar o choque dessa magnitude. Então, a gente acredita que esse é o movimento que o Banco Central vai fazer hoje, mas quando a gente olha para o futuro, o que nos parece é que o orçamento total do ciclo, que poderia ao final desse ano se aproximar de 12, quiçá até um pouco abaixo, na verdade ele vai ficar mais restrito. Então, o que o choque tem feito, em outras palavras, né, não é abortar o plano do Banco Central em calibrar a política monetária, mas é calibrar tanto o ritmo, que saiu de 0,5 para 25, como você comentou, nas expectativas de mercado, quanto o orçamento total do ciclo. Então, o que nos parece é que sim, tem algum espaço para o Banco Central fazer essa calibragem, mas ele é muito menor e deve ser feito de forma mais lenta do que anteriormente. Qual é o risco ao longo do caminho, né? É o Banco Central se deparar com uma intensificação do choque ou com a reversão daqueles fatores benignos que têm ajudado ele, como a taxa de câmbio. Então, por mais que o cenário possibilite, obviamente que o risco para seguir nesse caminho, mesmo num ritmo menor e com um orçamento mais reduzido, também aumentou. Então, o Banco Central está num ciclo de juros com riscos maiores do que os usuais. É muito interessante, né, essa leitura. A gente sabe o quanto da política monetária, o quanto da comunicação sobre a política monetária, ela imprime, às vezes, uma importância tão relevante quanto o próprio patamar de juro, né? Aí Gabriel Galípolo tem adotado uma postura bastante conservadora, o Comitê de Política Monetária, né, com a Gabriel Galípolo à frente, tem mostrado-se bastante conservador, bastante polido e cuidadoso em relação, principalmente, à comunicação. Eu queria entender o que a gente pode esperar exatamente dos canais de comunicação oficiais do Banco Central, o que deve sinalizar o BC acerca principalmente dos riscos, evidentemente, por causa desse choque de oferta de energia, mas também sobre o ambiente tanto fiscal quanto, claro, né, o ambiente político brasileiro, que a gente tem acompanhado promover uma série de discussões que teoricamente vão na direção inversa àquela que o mercado esperava, né? Bom, eu acho que o Banco Central vai ter como sinalização principal dessa reunião algo muito semelhante com o Fed, ou seja, um alto nível de incerteza, um processo inflacionário que já tem se materializado e deve se materializar mais no futuro, piora das expectativas de inflação. Então, a gente acha que o cerne da comunicação vai ser em torno, especialmente, desse choque. As outras questões, como você pontuou, questões fiscais, etc., o Banco Central pode até citar na comunicação, mas a gente acredita que o verdadeiro peso que o Banco Central dá passa pelas expectativas de inflação. Então, a dúvida não é se o fiscal está bom ou ruim, é como isso se materializa nas expectativas de inflação, que é a variável que o Banco Central vai levar em consideração para tomar a decisão de política monetária. E o que tem acontecido com as expectativas de inflação? Desde janeiro, como você bem comentou, quando o Banco Central sinalizou com o início do ciclo de redução da Selic, houve a manutenção das expectativas nos patamares que pararam de melhorar. Elas vinham melhorando no segundo semestre de 2025 e depois da sinalização do Banco Central parou de melhorar. Com o choque de petróleo, elas pioraram, tanto no curto prazo quanto para alguns prazos um pouco mais longos.
As questões fiscais entram no mesmo bolo, né? Por exemplo, as reações ao choque de petróleo com impacto fiscal. E aí o que o Banco Central vai ver são expectativas de inflação de curto e de médio prazo piores do que aquelas que ele tinha anteriormente. E a gente acha que é até por isso que tem argumentação para você ir num ritmo mais devagar e terminar numa taxa de juros terminal maior do que anteriormente esperado. Como aponta o Boletim Focus, seria a perspectiva de vocês também? A gente tem 13,25 de final de ciclo atualmente, o que considera cortes de 0,25 pontos percentuais nas reuniões daqui para o final do ano. Mas a gente não pode deixar de destacar que, eventualmente, o cenário pode ser mais binário do que esse no nosso cenário base. O que eu quero dizer com isso? Se houver a solução do conflito, o Banco Central deve acelerar o ciclo, ainda que talvez o orçamento não cresça muito. Por outro lado, se o conflito também não tiver solução e se o petróleo se mantiver nos patamares atuais até o final do ano, talvez não tenha espaço para os 13,25. Então, a gente tem isso como cenário base, mas sabendo que num cenário de alta incerteza, eventualmente as coisas podem ser mais binárias. Conversei com o Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecoval. Rafael, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Eu que agradeço, foi um prazer e até a próxima. Prazer é sempre nosso. Até mais.